Hoje nós vamos falar dos líderes nas organizações religiosas. Uma pergunta: o líder já nasce pronto ou ele se constrói? Aí nós temos aqui uma professora, nós temos aqui uma imagem do Buda e nós temos aqui, eu acho que uma estátua de cera do Papa João Paulo II. Os personagens das figuras acima podem ser considerados líderes? Qual é o papel do líder em um grupo social? Como as pessoas se tornam líderes? Qual é o papel do líder na organização religiosa? A organização religiosa é formada por um determinado grupo social que participa da mesma crença, possui valores e significados comuns. Sua finalidade é conservar a tradição, praticar a palavra sagrada de cada religião, é lógico, e apresentar para quem não conhece sua estrutura religiosa, nos seus ritos, nos seus símbolos, na sua hierarquia, etc. Então, isso aqui é a definição das nossas instituições religiosas. Para que uma organização religiosa conserve sua tradição ao longo da história, ela necessita passar pelo processo de legitimação. Então, vamos lá. A legitimação, ela tem a fundamentação, preservação e funcionamento. A fundamentação é quando se formula, né, vem da palavra fundamento, a base, o alicerce. É quando formula todos os dogmas e doutrinas da religião, em sua estrutura, preceitos, papéis, mecanismos. Ou seja, como vai funcionar essa religião. Toda religião ela tem sua fundamentação, a sua base, o seu alicerce, as regras, né? Depois disso, aí vem o processo da fundamentação da instituição. Aí você tem as regras, quando se estabelece regras, leis, normas, funcionamento de convivência dentro da instituição religiosa. E depois nós temos o funcionamento, que aí é o papel de cada membro nessa instituição. Então, sempre que você chega numa religião, ela tem sua base, ela tem suas leis internas e ela tem sua forma de conduta de cada membro. Isso aqui é normal. Então, quando você vai numa religião, vai participar de alguma religião, logo você vai começar a aprender o funcionamento, as bases de funcionamento dessa religião. Uma das coisas que o texto fala, e vocês terão um texto também para fazer a leitura dele, é que as religiões elas têm uma ligação muito direta com a cultura do povo. A religião de um povo, a religião de uma certa população, ela faz parte da cultura dessa população. Então a religião ela tem uma abrangência muito maior do que somente o ato religioso. Ela também é uma instituição cultural. Mas e o papel do líder religioso? Bom, o líder religioso tem a função de preservar e repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado o guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada, que deve ser preservada e repetida sem traí-la nas suas originalidades. Então, o líder religioso é essa pessoa que vai usar os mecanismos que ele pode para poder manter uma fidelidade das bases que fundamentam essa religião. Isso aí é uma característica dos líderes. Agora nós vamos conhecer alguns líderes religiosos. O Candomblé e Umbanda. O líder religioso do Candomblé é escolhido por meio de oráculos e é geralmente chamado de pai de santo, mãe de santo ou zelador de santo. Ele ou ela tem a função de chefe do terreiro, o responsável pelo culto religioso, pela administração do grupo e o zelo pela manutenção da ordem do terreiro. A Umbanda, que iniciou no Rio de Janeiro entre 1920 e 1930, mistura crenças e rituais africanos com outros rituais. O chefe da Umbanda também é conhecido como pai de santo, Babalorixá ou Babalaô. O líder religioso, tanto no Candomblé como na Umbanda, tem a missão de transmitir oralmente, de geração a geração, suas crenças. Pai de santo no Brasil, o termo que designa o principal sacerdote de um terreiro de Umbanda ou Candomblé, o termo é uma tradução incorreta, né, do Yorubá Babaloriza, sacerdote do culto ou orixás,
fusão dos vocábulos Baba, pai, e Oloriza, que é seguidor do culto. Então a tradução equivocada gerou o nome. Vamos agora ver o hinduísmo. O hinduísmo é o conjunto de religiões da Índia que tem como característica a diversidade de líderes em sua história, sem nenhum fundador específico. Para seus seguidores, acredita-se que o líder nasce da experiência humana. No hinduísmo, os sadhus são respeitados e são denominados santos vivos, videntes e sábios. São seguidores de Shiva, Vishnu, Durga e outros. Né? Geralmente, os sadhus cobrem seu corpo com cinzas, vestem uma tanga de pano surrado ou até mesmo ficam despidos. O sadhu busca ser agradável, bondoso, compassivo, correto, decente, disciplinado, eficiente, excelente, gentil, honesto, honrado, nobre, obediente, pacífico, puro, respeitável, reto e virtuoso. Viu? Tanto de características, de qualidades. Os sadhus renunciam aos apegos materiais, aos prazeres terrenos e praticam o celibato porque alguns creem que o prazer sexual apaga o seu poder espiritual. Eles estão divididos em vários grupos, com características específicas que podem ser identificadas por marcas que levam na testa. Outra característica marcante dos sadhus é a importância dos pés. Acredita-se que por meio dos pés ocorre a transmissão espiritual de energia vinda do solo. É um grande privilégio tocar ou lavar o pé de um sadhu. É interessante porque quando você estuda a origem das religiões, no estudo das religiões, os judeus com o seu ritual de lavar os pés, né, claro que lá tem outro significado, né, que era um ato de hospedagem, né, de receber bem as pessoas em casa, já que se andava muito com sandálias, então os pés chegavam sujos, cansados, tinha um ritual de lavar os pés. O cristianismo, durante um tempo, e algumas religiões cristãs ainda adotam esse ritual de lavar pés. E a gente vê que tem uma linha comum. Claro que com o tempo vai se perdendo alguns costumes, vai se modificando alguns costumes, mas acaba que algumas religiões têm uma certa ligação ou coincidência de atos ou de bases de fundamentação da sua religião. Agora nós vamos falar do judaísmo e do islamismo. Primeiro, o judaísmo. O povo judeu segue, em sua maioria, a religião judaica. Essa religião tem como um dos seus principais líderes Moisés. Esse líder religioso viveu no século 13 a.C. e é a figura mais destacada na história do povo de Israel. Seus seguidores acreditam que Moisés, quando criança, foi colocado no rio Nilo e salvo pela filha de um faraó e então cresceu e foi educado no Egito. Moisés, no Monte Horebe ou Monte Sinai, recebeu de Deus a lei, conhecida como Decálogo, são os 10 mandamentos, Deca vem de 10, que auxiliou na organização da vida do povo hebreu antes de chegar a Canaã, a terra prometida. O líder espiritual dos judeus é conhecido como rabino. A palavra rabino serve para indicar aquele que ensina e auxilia nas aplicações da lei judaica e possui a autoridade sobre a interpretação da Torá. Os judeus creem na existência de um único Deus, Criador do universo. Seus seguidores acreditam que para chegar próximo a Deus, deve-se estudar os ensinamentos do livro sagrado, a Torá, que ajuda aos fiéis a ter uma vida santa, com a esperança da vinda de um Messias que trará consigo toda a paz, vivenciando a fé e a crença nesta esperança. Aí tem um ponto de... Não vamos falar nem de confluência, mas é um ponto de atrito entre o cristianismo e o judaísmo, porque no cristianismo o cristão acredita que o Messias esperado pelos judeus já veio, que é Jesus Cristo, enquanto os judeus ainda aguardam a vinda do Messias. Eles não acreditam ser Jesus Cristo o Messias, até consideram como líder, alguma coisa assim, mas não o consideram como sendo o Messias que eles ainda estão esperando. Agora, o islamismo.
A religião muçulmana foi fundada pelo profeta Muhammad, ou Maomé. Seus fundamentos estão escritos no livro sagrado chamado Alcorão ou Corão. Maomé nasceu no ano 570 d.C., em Meca, numa família de comerciantes. Aos 40 anos, segundo a tradição religiosa islâmica, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe transmitiu a existência de um único Deus, Alá. Iniciou-se então a fase de peregrinação, de pregação dessa doutrina que é monoteísta. Monoteísta que acredita em um só Deus. Mono é um. Inicialmente em sua cidade natal, Mohamed encontrou grande resistência e oposição à sua pregação e acabou sendo perseguido, tendo que migrar para a cidade vizinha de Medina no ano de 622 d.C. Este acontecimento é conhecido como Hégira, marco inicial do calendário muçulmano. Foi em Medina que Maomé foi reconhecido como líder religioso capaz de unificar e estabelecer a paz entre as tribos árabes e implantar a religião monoteísta. Então aqui é um islamismo, eles têm alguma semelhança aqui com o judaísmo. A diferença fica lá na história bíblica, né, no fato bíblico de Abraão, que teve 2 filhos, né? Um registro de 2 filhos. Um filho que teve com a empregada e outro filho que teve com a esposa Sara. E um filho legítimo da promessa que seria o filho de Sara para os judeus. Já para os muçulmanos, o filho legítimo é o primeiro filho que ele teve, né? Isso aí é um ponto de atrito entre as religiões. Claro, tem outros pontos de atrito. E é uma religião que tem crescido muito no planeta inteiro. É uma coisa que as religiões, elas cada vez menos elas têm é unidade. Com a morte do profeta Maomé, né, os muçulmanos dividiram-se em vários grupos. Hoje os mais conhecidos são sunitas e xiitas, que corresponde a aproximadamente 85% dos muçulmanos do mundo fazem parte do grupo sunita, que defende a ideia da livre escolha de seus líderes e também segue os ensinamentos da Suna, livro que contém os ditos e feitos de Maomé. Os xiitas acreditam que o poder político e econômico deveria concentrar-se na mão dos descendentes do profeta Maomé. A Sharia define as práticas de vida dos muçulmanos com relação ao comportamento, atitudes e alimentação. De acordo com a Sharia, todo muçulmano deve crer em Alá como seu único Deus, fazer 5 orações diárias curvadas em direção à Meca e pagar o zakat, que é uma contribuição para ajudar os pobres, fazer jejum no mês do Ramadã e peregrinar para Meca pelo menos uma vez na vida. Tá? Uma curiosidade sobre eles: os islâmicos reverenciam Alá, mas você sabia que a religião islâmica acredita que existem 4.000 nomes para Deus? E desses 4.099 estão no Alcorão, o livro sagrado, sendo o 100º conhecido apenas por pessoas mais iluminadas. Alguns dos nomes atribuídos a Alá são o guia, o compreensivo, o provedor, o engrandecedor, o paciente, o eterno, o amoroso, o clemente. E encerrando nossa peregrinação pelas religiões, hoje o cristianismo. De acordo com a tradição cristã, Deus enviou ao mundo seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Jesus Cristo pregava a paz, a harmonia, o respeito a um só Deus e o amor entre os homens, sendo considerado um líder carismático. Jesus nasceu em Belém, na região da Judéia, em uma família simples e humilde. Com 30 anos de idade, inicia a pregação das ideias do cristianismo na religião onde vivia. Segundo a fé cristã, Jesus Cristo, em sua peregrinação, começa a realizar milagres e reúne discípulos e apóstolos por onde passa. Perseguido e preso, foi condenado à morte. A religião cristã foi resultado de um processo de institucionalização que começou com os apóstolos, particularmente com Paulo, o que contribuiu com a sua expansão. Geralmente,
A escolha do líder religioso acontece por princípio do carisma, por meio do seu dom e sua capacidade de agregar, liderar, conduzir e anunciar o evangelho à sua comunidade. O candidato a líder religioso segue a estrutura organizacional de sua religião e são chamados por diferentes nomes: o papa, o sacerdote, o pastor, o sheik, o monge, que partilham com seus seguidores os ensinamentos da religião. No cristianismo encontra-se diversas divisões de igrejas ou denominações cristãs. Entre elas estão o catolicismo romano, o ortodoxo, o protestantismo, entre outros. E aí a divisão do cristianismo ela é muito grande, né? O protestantismo, por exemplo, ele traz uma quantidade muito grande. Dentro dos protestantes nós temos os históricos, presbiterianos, batistas, nós temos os pentecostais, Assembleia de Deus, né, uma denominação grande dos representantes pentecostais, mas não só ela. E nós temos os neopentecostais, aí nós temos as igrejas mais novas, que têm um culto carismático, elas são chamadas pentecostais. Nós vamos ter um assunto para estudar especificamente elas. Então essas aí são falando um pouco dos líderes religiosos, um pouquinho dessas religiões. Vale a pena vocês entrarem e fazerem mais uma pesquisa, estudarem mais um pouco e aprender um pouquinho mais da religião, das religiões. E repito, algo que eu tenho falado para vocês nas nossas aulas. Quando nós vamos falar da religião que não é a nossa, nós temos que ter muito respeito e responsabilidade. Porque se eu falar de qualquer forma da religião de outra pessoa, eu posso fazer uma caricatura da religião dela. E da mesma forma que geralmente nós não gostamos que falem mal ou que façam críticas à nossa, nós temos que pensar muito bem ao fazer dos outros. É lógico que um comportamento crítico, fazer uma crítica a condutas erradas, isso não tem nada de errado fazer isso, não é condenável. Mas quando formos falar da religião de alguém, que nós possamos ter muita responsabilidade e muito cuidado para não transformar uma conversa em algo que seja uma chacota, que seja uma piada. É muita responsabilidade quando for fazer isso.